Olá, Sônia. Olá a todos. É um prazer poder estar aqui com vocês e um prazer poder discutir um tema tão importante que é o rastreamento, o diagnóstico e o tratamento do câncer no país e no mundo. E, doutor Maluf, eu já começo com a seguinte pergunta. O mundo se voltou para a Covid-19, né, por motivos óbvios, uma pandemia. Os leitos dos hospitais também ficaram comprometidos com isso e muitas das cirurgias eletivas precisaram ficar para depois. No caso do câncer, como houve essa triagem nos hospitais para saber o que é uma cirurgia urgente e qual é aquela que pode esperar? Já que existem tratamentos que eles podem deixar que a cirurgia aconteça não naquele dia, mas pelo menos 2 semanas depois ou no mês seguinte? A pandemia ela teve, obviamente, um efeito muito grave para as pessoas que se infectaram pelo Covid e para o número de mortes que foi absolutamente enorme no país. Isso, na época, particularmente da pré-vacina, antes da vacina chegar para a população. Mas na área do câncer, o impacto foi muito importante também. Quando a gente olha as estatísticas do país e do mundo, a mortalidade por câncer no biênio, né, de 2021 foi da ordem de 20 a 40% maior do que no biênio de 18 e 19. E por quê? Primeiro porque as pessoas deixaram de fazer seus exames que a gente chama de preventivos. Na questão do isolamento, as pessoas se isolaram para tudo, incluindo para a sua saúde. Então, aqueles exames de rotina que as pessoas faziam para um diagnóstico precoce do câncer de mama, como você comentou, um câncer de próstata, de intestino grosso, de pulmão ou de colo de útero, esses 5 tumores que temos exames que conseguem antecipar o diagnóstico de uma doença avançada para uma fase precoce, deixaram de ser feitos em pelo menos 80, 90% da população. E o resultado disso foi que um número enorme de pessoas que vinham carregando um tumor pequeno, e obviamente não sabidamente presente, as pessoas levavam uma vida normal, esses tumores acabaram aparecendo pelos sintomas e não porque um teste mais sensível diagnosticou precocemente. A gente sabe que a chave para a cura do câncer, a principal, é o diagnóstico precoce. E aí tem o segundo ponto, que foi para quem já tinha o diagnóstico de câncer no ano de 2021, várias pessoas ou abandonaram seus tratamentos porque ficaram com receio de ir aos hospitais, aos centros de saúde, ou eventualmente exatamente o que você comentou. Muitos hospitais não tinham estrutura para conseguir comportar um equilíbrio harmonioso entre tratamento de pacientes com Covid mais tratamento de pacientes oncológicos. Então faltava leito, faltava estrutura cirúrgica, faltava eventualmente material e, obviamente, com isso, muitas cirurgias foram postergadas e isso também piorou o prognóstico de um número muito importante de pessoas. Então, essa foi uma combinação entre não fazer exames preventivos, mais quem tinha diagnóstico de câncer, falta de recurso, que culminou num aumento muito importante da mortalidade, não só no país, mas em vários lugares do mundo. Agora, com a questão da vacinação, a gente vem encontrando agora um equilíbrio muito melhor. Hoje eu diria que a chance de alguém se complicar pelo Covid, essa nova cepa chamada Omicron, ela é relativamente pequena, ou seja, as pessoas que mais se complicam hoje, que vão para um hospital, eventualmente essas mortes, na maioria das vezes são pessoas com muitas e muitas doenças associadas, ou particularmente aquelas que não se vacinaram. Então, o que eu quero dizer é que entramos já num equilíbrio mais razoável para tratar o câncer de frente, seriamente, adequadamente, de acordo com todos os recursos. Ô Maluf, prazer tê-lo aqui conosco. O senhor falou da questão da pandemia, né, que causou mesmo essa dificuldade adicional. Então, os leitos ficaram destinados a pessoas com Covid, tinha que ser assim mesmo, e outras doenças, né, acabaram sofrendo. Agora, para além da pandemia, que aos poucos vai sendo superada, tomara, bater na madeira aqui para dar certo, mas tem ainda em relação ao câncer, me parece, outros dois complicadores, que é a falta de informação, né? As pessoas têm ainda algum preconceito em relação aos tratamentos, falo em particular dos homens, a gente sabe que há uma série de tabus que ainda precisam ser superados. Eu queria saber disso do senhor e saber também do custo de um tratamento de câncer, que parece que também é algo que acaba diferenciando as pessoas que podem pagar por um tratamento e aquelas que não podem, né, doutor? Você tem toda a razão. Você sabe que a gente trabalha em 2 hospitais, que são hospitais de referência de câncer no país,
a Beneficência Portuguesa de São Paulo e o Hospital Israelita Albert Einstein. E o fato é que, infelizmente, poucas pessoas conseguem chegar nesses hospitais porque não tem plano, ou um plano tem que ser um plano que dê direito a esses lugares. Então, para nós médicos, e pessoalmente para mim, quem conhece a minha carreira sabe da importância que eu dou para que a gente, como médico, não seja só médico do leito, mas que pense em termos de população, ou seja, as pessoas que mais precisam. Nós criamos o Instituto Vencer o Câncer, né? Aliás, a Sônia, que eu tenho uma grande amizade, que está me entrevistando hoje, eu fico muito feliz, conhece bem o Instituto, conhece bem as propostas, e exatamente uma das propostas do Instituto foi levar informação para a maior parte da população, eu digo, democratizando a informação de excelência. Então, independente do estado, da condição socioeconômica, da religião, a gente faz chegar a informação importante, porque a informação é um dos primeiros passos. Eu falo que numa guerra contra o câncer, para você conhecer o seu inimigo e poder abatê-lo do melhor jeito. Você tem toda a razão. Nossa população ainda tem uma carência enorme de informação, e eu acho que esse é um trabalho contínuo de ONGs, como, por exemplo, o Instituto Vencer o Câncer e outras ONGs que trabalham também nisso, da parte governamental, para que a gente instrua melhor a população em termos de o que é melhor em termos de estilo de vida, quais são os exames de rotina que devem ser feitos e quais são as melhores armas para combater o câncer. Mas só informação não é o suficiente, porque se você for bem informado, mas não tiver acesso, você também tem um problema. Então, a gente também tem trabalhado em políticas públicas para tentar melhorar a condição de saúde do brasileiro e da brasileira que tem um diagnóstico oncológico. Para a gente ter uma ideia, a gente está levantando agora bancos de dados para comparar a chance de viver estando no SUS ou não estando no SUS e tendo um plano de saúde, de diversos tumores. E eu posso te adiantar, a gente vai finalizar esse banco de dados. Infelizmente, quem está no SUS tem uma chance de vencer a briga muitíssimo menor do que quem tem um plano de saúde. Isso não é surpreendente, porque você está brigando contra algo com muito menos ferramentas efetivas. Então, você tem toda a razão. Esse é um trabalho que a gente precisa estar fazendo para diminuir, eu diria, os abismos. Quando a gente fala de abismo, é porque as diferenças são enormes entre quem está no sistema público de saúde e quem tem um plano de saúde. E a gente tem que lembrar que 75%, 80% dos brasileiros não têm um plano de saúde. Portanto, é uma tarefa muito importante da gente equilibrar melhor esse cuidado, até porque o câncer, né, e essa diferença tão grande entre SUS e não SUS, porque ele exige muita tecnologia, e muita tecnologia, seja melhores cirurgias, melhores exames de imagem, melhores radioterapias, drogas inovadoras, vem junto com alto custo. E alto custo num sistema que, outra vez, tem uma limitação orçamentária muito grande, obviamente faz sofrer na ponta o paciente. O Dr. Fernando Maluf, médico oncologista, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Dr. Fernando, nós acompanhamos agora na Covid que novidades tecnológicas, pesquisa, fazem toda a diferença. Por exemplo, na criação de uma vacina que usa uma tecnologia diferente da que era usada antes e que conseguiu chegar no mercado num prazo recorde e com efetividade. No caso do tratamento do câncer, qual é o futuro do tratamento na linha de pesquisa, tecnologia? O que a gente hoje já sabe a respeito do que vai vir de diferente daqui para frente? Olha, essa é uma parte muito importante, que é a parte de pesquisa, né? E isso é uma outra área que a gente procura também trabalhar bastante. A gente está agora abrindo, né, 6 centros de pesquisa que a gente, dentro do Instituto, conseguimos verba para abrir em hospitais de áreas pobres do país, para permitir que pessoas que não têm condições recebam medicamentos promissores quando, naquela situação que elas passam, não existe mais nada de bom para ser usado, nada de bom em termos de resultado. Então, o primeiro aspecto é que a medicina só anda para frente se a gente tiver um país rico de pesquisa, uma intelectualidade de pesquisa. Porque várias situações oncológicas só melhoraram porque foram feitas pesquisas que mostraram que aquela medicação
foi superior ao que tinha antes. Mas ainda tem várias áreas que a gente precisa ganhar um espaço muito grande, particularmente das doenças mais avançadas do câncer. A gente sabe que o câncer, quando diagnosticado precocemente, seja de mama, próstata, intestino, as chances de cura são da ordem de 90% a 95%. Então a questão principal é como que a gente vai curar mais pessoas com cânceres avançados, porque as chances de cura são relativamente ainda baixas. As drogas melhoraram, os números melhoraram, a gente consegue manter cronicamente pacientes muito mais tempo do que antes, mas ainda assim é um grande desafio. Então eu diria para você que as grandes áreas onde as pesquisas estão direcionadas com mais potência são as áreas de imunoterapia, onde táticas vão estimular o sistema imune a atacar o tumor com mais potência, com mais especificidade, e dentro dessas áreas de imunoterapia, novas vacinas e novas estratégias que outra vez vão aumentar a potência do sistema imune. Junto com as vacinas, nós estamos agora vendo inúmeras drogas, que são drogas chamadas de inteligentes. São drogas que silenciam o tumor por modos e caminhos no qual o tumor se desenvolve. E a gente tem drogas muito interessantes em vários tumores. E por último, eu acho, não falando só dos medicamentos, que são os tratamentos pouco invasivos, né? São tratamentos que conseguem curar pacientes sem cirurgia, através de pequenas doses de radioterapia focadas ou aquecimentos ou resfriamento do tumor. Portanto, a gente vê que o que a gente percebe da oncologia hoje, comparada com 20 anos atrás, é uma outra oncologia, e a velocidade dessas novas alternativas vem aumentando de modo muito importante, e eu vejo um futuro muito promissor, mesmo para pacientes com doenças muito avançadas, às custas de todas essas estratégias. Mas o segundo desafio não é só desenvolvê-las, não é só comprová-las, mas é fazer elas chegarem outra vez na maioria das pessoas e não só para um grupo muito seleto de pessoas. Justamente, doutor Maluf, rapidamente, que a gente já está caminhando para o final, o trabalho do Instituto eu tive a oportunidade de conhecer e é incrível. E aí os nossos ouvintes estão perguntando quem pode participar, como faz para participar? O Instituto Vencer o Câncer é entrar no Instituto, é o vencerocâncer.org.br. No meu próprio Instagram, a gente tem várias matérias junto com o Instituto. As pessoas podem colaborar com o Instituto, com ações, com doações, e é muito importante, porque, outra vez, é a gente conseguir ajudar, não como um órgão governamental, mas como uma ONG, mas uma ONG feita por médicos e profissionais de saúde que são frustrados e insatisfeitos com as diferenças que acontecem no país e que a gente vai tentar dirimi-las. Isso é muito importante. Então, eu agradeço as pessoas que colaborarem com o Instituto, porque elas vão estar colaborando com a melhora da saúde do brasileiro e da brasileira, da criança, do adolescente e dos adultos com o diagnóstico de câncer. Então, para mim, é um estímulo muito grande poder fazer parte dessa organização, além dos hospitais que a gente representa. E só para finalizar, aqui, para dar um pouco de leveza, eu discordo de vocês, porque eu acho que o Palmeiras não vai ganhar o título como bom corintiano. Tá? A gente estava aqui pensando para que time o senhor torce, doutor Maluf. Agora conta pra gente, né? São Paulino. Olha, para ser frontalmente contra o Palmeiras, eu só posso ser corintiano. Né? Aliás, Thaís Freire. Somos dois, viu, doutor Maluf? Somos dois. Doutor Fernando Maluf falou ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, doutor Maluf. Fica ligado que tem muito futebol a partir de agora aqui na Rádio Bandeirantes, porque palmeirenses ou não, estamos todos assistindo o que vai acontecer. Aí. Abraço, doutor. Obrigada, doutor. Grande abraço. Ponto final.